Muito bem, você, meu irmão, você, minha irmã de Ideal Espírita, vocês, meus amigos que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita. Bom dia, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Nós vamos reproduzir em instantes mais um programa da leva da Web Rádio Estação da Luz. Mas antes vamos dizer que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, porque aqui nós já publicamos os livros da codificação, obras suplementares, textos, entrevistas, palestras, áudios, e agora estamos reproduzindo também os programas da Web Rádio Estação da Luz. E hoje nós vamos reproduzir o programa número 38, o Movimento Espírita no Reino Unido e no Mundo, com a irmã Elza Rossi e Elielso Tavares nos trabalhos técnicos. Um trabalho simplesmente imperdível. E convidamos você para nos acompanhar em mais esse programa da Web Rádio Estação da Luz. Muitíssimo obrigado e vamos ao programa. Muito boa noite, meu amigo, minha irmã, meu irmão. Que felicidade, que coisa linda, divina e maravilhosa. Nós estamos aqui pela sua Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E nós estamos hoje iniciando o nosso programa, e o Web Rádio Estação da Luz, como todo mundo sabe, ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão e do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, além do movimento aqui do Rio Grande do Norte. E hoje, 19 horas, quarta-feira, nós estamos tendo um programa hiper, super especial, como a gente sempre fala. Hoje está mais do que lindo, divino e maravilhoso, que nós estamos recebendo na nossa web rádio a nossa irmã Elza Rossi, que é presidente da Federação do Espírito do Reino Unido. E ela vai fazer hoje o programa conosco. É uma alegria muito grande, está marcada há muito tempo, vínhamos contando as horas e queremos agradecer a você, minha irmã Elza, por estar aqui na nossa web rádio Estação da Luz. Muito obrigado e uma boa noite para você, querida. Olá, queridos amigos, irmãos de todas as horas, conectados com o Mestre Jesus, por essa filosofia de luz e essa ciência iluminativa, com a moral do Cristo, pelo Evangelho Redentor. Aqui estamos agradecendo a oportunidade ao Tavares, aos irmãos do Rio Grande do Norte, do Brasil, do continente sul-americano, de todo o nosso planeta. Que alegria não estarmos mais sós. Com tanta facilidade, podemos unir países numa salinha como essa, simples, mas cheia de amor e luz. Então, meus queridos irmãos, antes de fazermos a leitura do Evangelho de hoje, nós vamos orar. Continuando, não sei como que saí totalmente, a tela ficou escura, ficou preta, mas eu consegui entrar novamente. Nós estamos iniciando a nossa prece. Eu não sei se está sendo ouvida, Tavares, só me diz se está tudo bem, por favor. Tá, ok, tá tudo bem, querida. Vamos fazer a prece em nome de Jesus. Sim. Então, iluminando os nossos pensamentos, ligados ao mais alto, pedindo a proteção divina para esse trabalho, que é de coração, que une os nossos pensamentos dos irmãos da Terra aos irmãos do plano maior.
pedindo as bênçãos salutares ao nosso corpo e ao nosso espírito, para que haja o equilíbrio tão necessário do controle das emoções, na nossa busca do serviço, a servir o próximo, serviço da caridade, estendendo as mãos espirituais através da prece, levando as nossas orações até os hospitais, onde irmãos nossos temem este momento do Covid e sofrem mais da aflição do que de outros problemas. Ilumina, Jesus, todos os médicos, as enfermeiras, os atendentes, os trabalhadores do plano de saúde de todas as cidades do mundo, onde haja dor, que ali possa também haver um tarefeiro de luz, sendo iluminado ambos. Abençoa assim, querido amigo, todos os lares em festa, através da convivência familiar, através dessa lição maravilhosa que é conhecermos uns aos outros dentro da própria família, aparando as nossas arestas, segurando o Senhor Jesus, muitas vezes uma palavra que possa ofender, um gesto, um pensamento, e é assim que vamos nos burilando, nos conhecendo a nós mesmos. E é tão importante aquilo que os benfeitores colocam como reforma moral de cada um. Agradecemos a oportunidade, em nome de Jesus, dos mestres queridos que nos acompanham, dos mestres espirituais de cada lar do planeta, tarefeiros incansáveis, laboriosos dia e noite, incessantemente. Assim, Jesus, abençoa aqueles que estarão adentrando essa sala no decorrer deste momento, ou mais tarde, fazendo a mesma projeção interior, olhando para dentro, meditando e, através da oração, conectando contigo, Senhor. Sê conosco, divino amigo. Abençoa-nos, Senhor da vida. Ajuda-nos, Jesus querido, a nos fortalecermos no serviço do bem. Sê conosco um tanto mais, querido Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Adorei esse um tanto mais conosco, né? Só um pouquinho mais conosco já é belo. Nossa. Querida, o ponto do Evangelho para que a gente possa iniciar reflexionando sobre uma mensagem muito bonita do nosso querido Erasto, minha querida Elsa. Muito bem. Eu fico tão agradecida por esse tema. Para quem tem o Evangelho, não é? Que é o livro guia do dia a dia da gente, que nos ajuda nos momentos de dificuldades, abrindo ao acaso, lendo sequencialmente, uma vez por semana, ou todas as manhãs, como eu faço nesse cantinho abençoado, né? Protegido, onde a gente ora para ajudar os irmãos que estão necessitados. Como atendente fraterna da Casa Espírita, nós fazemos para ajudar, mas somos os mais auxiliados. Então, esse texto do capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, e o item 4, Missão dos Espíritas. Isso é do nosso espírito Erasto, que fala-se Anjo de Guarda do Médium, em Paris, 1860. Meus irmãos, Missão dos Espíritas é o título desse texto. Mas esse texto é um poema. Esse texto tem tudo a ver com a época de Jesus. A forma que esse espírito trouxe em 1863 é uma forma poética usada na época que Jesus ensinava. E veja bem, não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrestres. Nós vamos fazer um summary, partes do texto, porque o texto é um pouco longo, com uma pergunta
no final, muito interessante para fazer o fechamento. Esse texto, ele veio trazer algo que não se tinha dentro das outras formas de estudos, do lado espiritual da vida, ou do lado filosófico da vida, ou da ciência do viver. Então, ele traz o trabalho de esclarecer sobre a mediunidade e a reencarnação. Dois tópicos muito adversos em diversas religiões. Apesar de terem a mediunidade, é uma mediunidade diferenciada. A nossa mediunidade é de estudo, é de esclarecimento para os dois planos da vida. Tanto esclarecemos espíritos do lado de lá, tanto eles do lado de lá nos instruem e nos esclarecem aqui. E através da reunião mediúnica que temos em nossas casas espíritas, fazemos o trabalho da caridade, resgatando almas de suicidas, ou perdidas, ou necessitadas, ou almas bravas, briguentas, né, que perseguem encarnados, e são conversados, dialogados, eu não gosto muito da palavra doutrinados, não é? Que são esclarecidos, né? Para isso temos os esclarecedores. Então, olha a poesia. Não mais vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus. Esse trecho, se você ler rapidamente e não faz uma paradinha, uma meditação, palavra por palavra, ele pode soar muito diferente. O que são esses, verdadeiros adeptos do Espiritismo? Será que seremos somente nós os escolhidos? Sim, somos os escolhidos porque é um trabalho muito árduo, é um trabalho, prazeroso, mas é um trabalho de muita disciplina, de muita atuação moral. É um trabalho que requer vigilância de pensamentos. Então, não é um trabalho, e não somos os escolhidos do Senhor por acaso. Ele nos escolheu porque sabe contar, que pode contar conosco, que aprendendo sobre a mediunidade, sobre a reencarnação, nós temos condições de auxiliar as demais pessoas a valorizar a vida, a não cometer o aborto, a não ser em caso justificado pelo Livro dos Espíritos, não é? Mas preservar a vida, a natureza, os oceanos, a terra, céu, o mar, preservar-nos, preservando o meio ambiente, estamos nos preservando. Então, isso tudo se insere nesse texto, missão dos espíritas. Logicamente, porque quando você chega a ser espírita, significa que você se interessou, foi um simpatizante, fez um período transacional, muitas vezes em igrejas ou de outros formatos, e adere à casa espírita, se interessa pelo estudo, vai assimilando essas qualificações que o Espiritismo traz para a gente através do esclarecimento, do estudo, pelas obras básicas, que são fundamentos importantíssimos. Depois nós temos as obras de Chico Xavier, né, através de André Luiz e outros mais, para fundamentar muito bem o nosso trabalho. E morando aqui no Reino Unido, eu fui descobrindo algumas coisas que me deixam muito feliz, que nós vamos comentar depois nas perguntas, mas é que nós gostamos muito do trabalho de Manuel Filomeno de Miranda, Hermínio Miranda, que são livros de um cunho gigante para trazer-nos os entendimentos. Aí nós temos Leon Denis, fantástico, e todo esse trabalho do espiritismo nascente, nos seus primórdios, veio dessa forma maravilhosa, entre 5 obras básicas e mais a obra O que é o Espiritismo, né, de Allan Kardec. E aqui está. Ide e pregai a palavra de vida. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Quando a gente conhece a doutrina espírita ou a filosofia espírita, para quem não gosta da palavra doutrina, a gente vai adquirindo um senso de responsabilidade e qualificamos o nosso tempo. Já não ficamos mais inativos ou sentados tomando sol dia e noite, noite e dia. Não, a gente qualifica. A gente sabe que o minuto seguinte, esse tanto mais com Jesus, ele é esplendoroso, ele é rico, ele é um celeiro de bênçãos que a gente pode estar inserido nesse.
cuidando de qualificar o nosso tempo, o tempo da educação, o tempo de atender um filho ou uma filha que está precisando, ou está chorando, está acontecendo alguma coisa, a gente fala, para, tudo isso passa, não precisa ficar chorando, está perdendo tempo. Vai lá conversar com a criança, faz como Jesus fazia com seus apóstolos, com os pescadores, com os oleiros, né? E o livro Jesus no Lar, que até foi comentado por doutora Vanessa Anceloni, na live de hoje à tarde, né, do Evangelho no Lar, campanha mundial, ela fez umas recomendações maravilhosas, então eu estou copiando a Vanessa, quando ela disse, quando Jesus conversar com um apóstolo que estava reclamando, Jesus não ficava bravo, como a gente fica com as crianças, né? Ele tratava os apóstolos como uma criança. Mas e daí, Pedro? O que o pescador faz, Pedro, quando ele já pega os peixes? O que o oleiro faz com os tijolos? Então, faz reflexionar. E assim nós devemos utilizar a educação espírita para sermos, dentro dessa missão dos espíritas, os educadores de almas, com carinho, com amor, seguindo o exemplo do nosso Mestre Jesus. Por quê? Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus. Porque essa voz exorta incessantemente a abnegação. Logicamente, numa reunião mediúnica, tem espíritos que não conhecem Deus, que não querem conhecer Deus, não querem ouvir falar de Jesus, foram sofrendo muito na época medieval, né? 1000 anos de darkness, escuridão no planeta, através de tudo que se fazia em nome da religião, brigavam entre si, matavam-se entre si, matavam em nome da cruz, dizimavam vilas, queimavam casas, né? Crianças, tudo em nome da cruz. Então, essa consciência espiritual, ela acaba sendo coletiva e a gente vai trazendo, né, impressa na nossa memória espiritual, de geração, de reencarnação a reencarnação, não é? E nisso, muitas vezes, as pessoas não gostam de Jesus e nem sabem por quê. Ou não gostam de Deus ou de um profeta, que quer que seja, porque não é só dentro do cristianismo que nós temos essa situação. Tem-se em todas as religiões, não é? Então, mas aí está a beleza do estudo espírita, que faz com que todas as religiões se harmonizem, porque o conceito espírita é o conceito universal, é o código moral universal, trazido por o Cristo da Terra, que é Jesus. Mas seguramente os Cristos dos outros planetas, das outras galáxias, levam a mesma mensagem pura da fonte divina, que é Deus, já que as leis divinas, as leis de Deus, estão inseridas em nossa consciência. Então, nós a temos no coração, na emoção da nossa alma. Nós conhecemos, todos conhecemos Deus, mas, conforme as nossas reencarnações, esse Deus maravilhoso acaba sendo jogado na escuridão das nossas memórias passadas, né? Mas como espíritas, nós vamos agora ver a pergunta aqui do nosso querido Erasto. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Mas atenção! Entre os chamados para o espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e seguir a verdade. E é verdade, meus amigos, quantos espíritas, detentores de títulos honoríficos até, diretores de casas espíritas, não é? Fundadores de centros espíritas, como a gente tem no livro Voltei, que retorna à prática espiritual, falharam na sua missão. Fizeram, às vezes, do espiritismo uma plataforma, ou então querem fazer um sucesso no meio espírita. Isso é generalizado. Eu não sei aonde, não me lembro aonde, que eu li, que dos médiuns que nós temos dentro do movimento espírita, muitos deles fracassam, e fracassam feio. E eu não quero fracassar de novo. Quero ser uma pessoa que possa servir com amor, com humildade, podendo lembrar de Jesus lavando os pés dos apóstolos, seguindo esse exemplo. Hoje, o lavar os pés dos apóstolos significa servir com amor, com humildade, numa ONG como a nossa, Instituto Mutirão, em Curitiba, sul do Brasil, bairro Uberaba, na comunidade Caraí. E lá nós temos as crianças, jovens, adultos, pessoas catadoras de papel,
e nós temos a alegria de servi-los com amor, atendendo a dor de cada um, sem dizer, não, ele está reclamando, ele já ganhou dinheiro, ele já ganhou a cesta básica. Não, vamos lá e perguntamos de novo, precisa de algo, meu irmão? Sim, ganhei a cesta básica, mas não tenho dinheiro para comprar o gás, não tenho como cozinhar. Vamos ajudar os nossos irmãos, vamos ajudar a todos, sem esperarmos nada em troca, porque é isso que Jesus nos ensinou quando ele lavou os pés dos apóstolos, sem olhar no rosto de cada um, fez como exemplo para seguirmos. Aí a pergunta, se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviarem, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Servir, né? Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Lembrando daquela dama que levava a filhinha lá na favela e ajudar aquela mãezinha com todas aquelas crianças, o marido no hospital, o fogo apagado, sem dinheiro, sem comida, e ela levava mantimentos, levava roupinha e agasalhos, a dama da caridade. Reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-eis finalmente pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e ele, Deus, lhes dará a vitória, mas ele, Deus, destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Veja que Erasto faz essas colocações, porque isso sempre existiu. Existiram Neros, muitos Neros, e existem hoje Neros. Existiram muitos Calígulas, e existem hoje Calígulas. Existiram muitos aqueles que, em nome do Cristo, mataram, que são os falsos profetas. Logicamente, a gente não julga, a gente aprende com o exemplo dos outros. E nós não inventamos nada, não temos essa capacidade. Tudo o que fazemos é por exemplos que adotamos daqueles que admiramos, sejam eles bons ou sejam eles nefastos. Depende de nós. O nosso livre-arbítrio é respeitado pelos benfeitores, mas a nossa boa vontade é fortalecida 100 por 1 através desses nossos anjos de guarda. É isso, meus amigos. Evangelho, recomendo a todos o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, meu livro de cabeceira. Não te ouço. E o livro de muita gente, porque o Evangelho de Jesus é o norte para as nossas vidas. Você fez aí um compêndio lindo, não só pela mensagem do Erasto, você foi lá no livro Jesus no Lar, né? Quando Jesus implantou o culto do Evangelho no lar, e o Neo Lúcio trouxe para a gente. Agora, o nosso assunto é o movimento espírita aí no Reino Unido. E nós temos aqui algumas perguntas e nós gostaríamos de passar para você, para que a gente pudesse ter um esclarecimento de como é que funciona, ou como é que está funcionando o movimento espírita e o espiritismo aí no Reino Unido. Então, nós temos aqui a primeira pergunta, eu vou colocar e você nos faz a resposta, por gentileza. É de Fernando Vilar, aqui de Santa Cruz. É verdade que no Reino Unido, na época de Kardec, já tinha espíritas? Afinal, quando foi que começou o movimento espírita na Inglaterra, no Reino Unido, de uma forma geral, minha querida Elza? Veja bem, Tavares, a gente tem que procurar fazer justiça, não é? Eu considero o movimento espiritualista ou neo-espiritualista já uma faceta do espiritismo. Começou, logicamente, o espiritualismo aqui, antes até de 1848, não é? Até bem antes do que isso, acho que 1840, com o Owen, e aí foi passando 1851, 58, 80, com várias pessoas, Daniel Douglas Home, né, William Crookes, Wallace Russell, Conan Doyle, né, a Ellen Duncan, e assim
vários deles. Então, quando aconteceu, em 1857, lançamento do Livro dos Espíritos, já havia comunicação. Eles já se encontravam, os espiritualistas da Inglaterra com os espiritualistas da França, da Holanda. Era um movimento já bastante consolidado, já acontecido nos Estados Unidos com as irmãs Fox. Então, já era um período de bastante conhecimento, já se tinham jornais espiritualistas e tal. Com o advento do lançamento do Livro dos Espíritos, e esse movimento ele tendeu a crescer e se unir mais ainda, ao ponto de Leon Denis trabalhar muito com Conan Doyle, né? Na tradução, Conan Doyle traduziu o livro de Leon Denis para o movimento britânico e vice-versa. E os acontecimentos dos congressos que aconteceram antes de 1888, aqui, Congresso Espiritualista, os congressos seguintes, né? Eu tenho tudo isso num cronograma bem arrumadinho aqui, mas nós não vamos mostrar agora, né? Mas é interessante esse conhecimento desse congresso, porque com isso estreitou-se mais ainda os laços do espiritualismo ou neoespiritualismo com o espiritismo racional, o espiritismo. Então, assim, a gente não pode saber onde que termina a noite e começa a madrugada, mas foi uma meta. Só que Kardec, ele conseguiu, ao lançar o Livro dos Espíritos, fazer um marco para nós do espiritismo, do nascimento do espiritismo. Essa época. Aí, na sequência, se nós podemos... Pode falar. O nosso querido Arthur, que você descobriu que é Inácio, né, nas suas pesquisas, que ele tem o nome, né, de Ignácio, né? O próprio Douglas Home, que o Kardec conheceu. Então, isso movimentou muito a expansão do espiritismo aí na Inglaterra, já que ele tinha, um pouco antes de 57, ele já tinha algumas coisas trabalhando aí dentro desse movimento. Foi mais fácil chegar ao Livro dos Espíritos num terreno já fértil, minha querida? Sim, porque veja bem, em 1840, teve uma médium muito interessante aqui, que é a Emma Harding Britten. Ela trabalhava muito, era uma espiritualista, assim, de um trabalho lindo que ela fazia aqui na Inglaterra. E esse Robert Dale Owen deu um impulso nisso também, trocando correspondência com os Estados Unidos. A essa época, e tudo era de navio, tudo era com dificuldade. Lembra que não era você pegar o WhatsApp e fazer uma ligação e saber o que está acontecendo lá, não é? Assim como o espiritualismo nos Estados Unidos foi consolidado também com as irmãs Fox, mas já aconteciam coisas antes. É que os espíritos sempre estiveram e sopram, o vento sopra onde quer, os espíritos também sempre sopraram. Mas aqueles que tiveram olhos de ver e ouvidos de ouvir, e tomaram ciência da coisa, começaram a pesquisar, como foi feito aqui foi um laboratório de pesquisas essa Inglaterra, antes mesmo de acontecer o lançamento do Livro dos Espíritos, não é? Depois, com a Emma Anna Blackwell, traduzindo para cá, facilitou mais ainda. E aqui o movimento eram vários polos diferenciados dentro do próprio Reino Unido, do espiritualismo, nós estamos falando, né? Naquele período de muitas pesquisas, até que com todas essas pesquisas nasceu em 1888, eu acho, a Society of Psychical Research, que é a Sociedade de Pesquisas Psíquicas, não é? Para poder... Então, foi pesquisa e pesquisa, qualquer médium que aparecia, eles estavam pesquisando, qualquer fenômeno que acontecia, estavam pesquisando. E isso, assim, Eusapia Paladino, Madame d'Esperance, foram médiums muito pesquisadas, materializações maravilhosas. William Crookes e mais uma dezena de cientistas foram contratados para pesquisar a aparição, né, da médium, da Kate King e a Florence Cook. Do William Crookes. King com a Florence, né? E isso você viu, ele ficou 5 anos nessa pesquisa. No final, ele ficou sozinho. E a reputação dele foi abalada por conta disso. Mas ele chegou à conclusão de que o espírito existe. Ele pesou, ele mediu, ele tinha todos esses dados,
mas os outros não quiseram pôr o nome junto com ele, entendeu? Ele ficou sozinho nisso. Mas, graças a todas as pesquisas dele, é que a gente tem material de estudo que está na história do espiritualismo, não é? Que Arthur Conan Doyle organizou, escreveu, e dentro ele coloca Allan Kardec também, dentro dessa história do espiritualismo, que no Brasil tinha sido traduzida como história do espiritismo, né? Mas pode perguntar, senão eu vou falando sem parar. Não, quando o nosso querido criador do Sherlock Holmes, que é o Arthur, ele foi ele foi fazer essa pesquisa basicamente para destruir, não foi? Ele foi para desmanchar e sair. E parece que ele foi surpreendido por tudo aquilo, que ele era um homem de ciência, era um homem de visão, e como você falou anteriormente, tinha olhos de ver e ouvidos de ouvir, e ele encontrou algo a mais, não é isso, querida? Sim, ele, na realidade, ele é médico, o Arthur Conan Doyle, para nós, eu tenho ele muito presente no meu coração, porque ele fundou muitas igrejas espiritualistas, ele não media esforços em todo o tempo, período que ele trabalhava com o espiritualismo, dentro das pesquisas, nas sessões mediúnicas. Ele fez um trabalho interessante com o George Whale Owen, em 1920. Tem o mesmo sobrenome que o Dale Owen, mas são pessoas diferentes. Um em 1840 e outro em 1920 e o anterior em 1840. Então, esse trabalho que eles fizeram juntos, que eu considero assim muito interessante, e até a FEB publicou, A Vida Além do Véu, que é um trabalho feito pelo esse reverendo, né? Ele tinha um contato muito grande, as pesquisas eram feitas junto com o Arthur Conan Doyle. Então, ele referendava esses trabalhos, porque às vezes os médiuns, como acontece até hoje, né? Ou às vezes podiam ser inseguros, e como a Ellen Duncan, que foi uma médium da época da guerra, né? Eles eram crucificadamente investigados, vamos dizer assim, muito mais do que se faz hoje. E a doutrina espírita, dentro do espiritualismo e dentro do espiritismo, perdeu-se um pouco esse senso, essa vontade, ou esse registro de pesquisas. Seria muito interessante continuarem essas pesquisas, né? Porque é uma ciência do espírito, é uma ciência que está muito além, muito à frente da ciência da Terra. Haja vista as obras de André Luiz, não é? Quanta coisa nós temos nas obras de André Luiz que foram comprovadas ou foram dado valor, como a glândula pineal, 30, 40 anos depois que Kardec, Chico Xavier recebeu André Luiz, não é? Tá tudo bem? Elsa, o que você acabou de falar é algo que está me surpreendendo cada vez mais, porque você é a terceira ou quarta pessoa, o Cosmo também já falou, outras pessoas também já falaram dessa questão. O George e o Arthur se juntaram, isso em 1920, no início do século passado, não foi no século de Kardec, para estudar e fazer pesquisa. Ao que se deve o movimento espírita, vamos dizer no Brasil, posso falar do Brasil, não sei do mundo todo, o que se deve essa falta de pesquisa? Parece que a gente parou de ser curioso, vamos dizer assim, no bom sentido da curiosidade sadia, porque ninguém parece que faz mais pesquisa. O último que fez pesquisa aqui, que eu tenho assim, uma ideia, é Hernando Guimarães. E parece que depois dele não tivemos absolutamente mais ninguém que se debruçou sobre isso. A que se deve, minha querida, com a sua experiência, a essa falta de pesquisa de uma forma geral? Olha, agora eu vou falar pela Elsa, não vou falar por coisa de movimento espírita, eu vou falar aquilo que eu sinto. Mas isso é uma conjectura da minha cabeça que eu fico pensando. A casa espírita, muitas casas espíritas, elas são tipo grandes, enormes, como se fosse uma igreja gigante, né? Onde tem, não ritual, mas tem lá, às vezes tem cântico, tem momento evangélico, tem momento disso, e tem que preencher as cadeiras, tem que encher, como eram as igrejas antigas. E elas são muito importantes, essas casas, para uma fase de transição de muitas pessoas que vêm de um catolicismo, de uma religião muito acirrada, ela precisa ainda encontrar alguma coisa numa casa espírita assim, para depois passar para uma casa onde é estudo, onde é experimento. E a gente perdeu um pouco, acredito, desse interesse nas experimentações mediúnicas, porque a ciência, assim, o médium é difícil você ter
materialização, ou você ter fenômenos, né? Tem a Sônia Rinaldi, que faz um trabalho interessante já há muitos anos com a transcomunicação experimental. Quer dizer, é um outro trabalho interessante que ela faz, e talvez isso daí no futuro venha a ser algo que se nós estamos aqui diante de uma tela e conversando, não estamos nem dentro da casa espírita, pode ser que venha alguma coisa nova aí para o futuro. Mas considerando a casa espírita, nós estamos rodeados por espíritos 24 horas por dia. A rigor, como diz o livro do Espírito, são eles que nos dirigem. Nós temos o potencial gigante que é a mediunidade. A mediunidade, ela também, a doutrina é consoladora. Então, ela é consoladora pelo esclarecimento, mas ela é consoladora também pelo que Chico Xavier fazia. Utilizar mais a mediunidade, não como ostentação e não como show, mas a mediunidade que consola. Como tem o espiritualismo na Itália, né, as mães, tem um encontro das mães através do espiritualismo, recebem cartas dos seus filhos. Por que não fazer isso? Por que não adicionar esse algo mais? Isso eu que estou falando. Daqui a pouco eu vou me tocar pedra aí, porque eu pode estar sendo herética aqui, né? Falando assim abertamente para o mundo. Mas é algo que passa na minha cabeça mesmo, sabe? E vem alguém lá precisando de um consolo. Então, não, agora não pode, porque tem que ser assim, tem que ser assado, só naquela hora. Aonde que estava escrito coisas rigorosas? Acho que a gente tem que ser um pouquinho mais aberto. Se a rigor são eles que nos dirigem, a gente pode ajudar muito mais os hospitais psiquiátricos, tendo mais trabalho mediúnico dentro dos hospitais, auxiliando esses irmãos que estão com obsessores. Esses obsessores são ignorantes, precisam da luz, precisam de ajuda, precisam de estudar com a gente. Quando estamos fazendo estudos, quantos obsessores não estão nos ouvindo dentro da casa espírita, não é? Que é muito do grupo espírita. Aqui é tudo pequenininho, grupo pequeninos. Graças a Deus atendemos o que Kardec ensinou, né? Grupos pequenos, espalhados, para melhor servir, do que um grupo gigante, um centro gigante em determinado lugar, que outros às vezes têm que andar 2 horas, outro, sei lá eu quanto tempo, para chegar nessas casas espíritas gigantes, e é um a mais. E os grupos pequeninos se conhecem, então dá para fazer experimento, dá para voltar um pouco mais nisso. Aí alguém fala, mas por que agora nós já... Para que voltar para os fenômenos, se a gente já conhece o espiritismo? Nós, sim, mas ainda precisamos disso para escrever livros, ciência, que são os gabaritados, os médicos, são os acadêmicos, os que têm PhD, né? Uma Elsa é um zero esquerda, mas alguém com muito mais capacidade é melhor ouvido. Médico só escuta médico, cientista só escuta cientista, ou então precisa do laboratório através de uma médium como nós temos poucos hoje em dia, talvez até por falta de estímulo, né? Não sei, pode ser que eu tenha falado muita bobagem, gente, mas está saindo. Mas olhe bem, se é bobagem, eu concordo em gênero, número e grau com o que você falou. Realmente a gente precisa de voltar a essas possibilidades da pesquisa. A gente está muito igreja. A casa que nós trabalhamos aqui, Elza, há 20 anos, é o Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, nós trabalhamos todos os dias, de manhã à tarde e à noite. São 230 médios na nossa casa, todos os dias nós trabalhamos. E aqui como diz o nosso amigo, é casa espírita com espíritos, né? Porque tem muitas casas espíritas sem o espírito. E sem o espírito não vem o médium, e sem o médium não vem o espírito. Então a gente tem que ter os dois sempre. Coberta de razão, precisamos pesquisar médium. Lembrou bem a professora Sônia Rinaldi, está fazendo na transcomunicação instrumental, um belíssimo estudo. Nós temos aqui, e basicamente você já respondeu, mas tem muitos baluartes, né? É a Ana Cristina da Candelária. Quais os principais nomes do Espiritismo do Reino Unido? Você já falou aí de uma série, e tem uma que eu queria que você falasse, porque eu adorei a história dela, que é a Janete Buchan, que esteve aqui com Chico Xavier, aqui no Brasil, não foi isso? O que foi que aconteceu nesse encontro, já no final do século passado, não foi, Elsa? Década de 70, sim. É Janet Duncan. É Janet Duncan, sim. Ela está no caminho dos 93 anos, ativa, no trabalho. Ela ainda está encarnada aqui conosco? Que coisa linda! E dirige, vai para o mercado, faz compra. Felicidade! Sim. E ela vai fazer 93 anos ano que vem, né?
mas ela tem planos, ela tá toda, eu acabei esse projeto, agora eu vou começar outro. Então, ela é muito ativa agora, e dirige o grupo espírita, né? Só que agora online. E na segunda-feira estive com ela no grupo espírita dela, né? É às 7h30 da noite, até às 9h30, é isso aí, 9 horas. Eu estive com ela nessa segunda-feira, com as demais pessoas no grupo, né? Online, pela sala, pelo Skype que ela faz, que foi muito legal, estudo legal, ela dirige, ela coordena, e tá ativa, talvez com uma saúde ainda de ferro. Falei, Jane, você vai, passei para ela uma brincadeira, dizendo que a esposa, ou a namorada do Van Gogh, né, desencarnou com 130 anos. Eu falei, Jane, você vai chegar lá, brincando com ela, né, lógico. Mas ela está assim, ela residiu no Brasil, ela casou com um polonês, foi para o Brasil, muito jovem, não é? Ela tinha uma escola de danças e era tradutora para um grande editor no Brasil, traduzindo obras do português para o inglês. E nesse período todo que ela residiu, 30 anos no Brasil, ela foi impelida por vozes a ir até Chico Xavier, que ela não sabia direito o que era. Aí ela conheceu uma pessoa que a levou para o Batuíra, ela foi para o Chico primeiro, conversou com o Chico, andou horas e horas e horas de São Paulo até Uberaba de ônibus. Aí ela falava, meu Deus, como é que eu vou conhecer isso? Eu não conheço esse interior, essa cidade, essas coisas. Daí a voz disse para ela, um casal, você vai encontrar um casal, esse casal vai te orientar, confia. Aí no ônibus, na primeira parada, desceu, parada estratégica, ela conversando, perguntou para uma pessoa, né, quem ia para Uberaba, e a pessoa falou assim, nós estamos indo para Uberaba, mas eu tenho que ir lá e ver essa pessoa aqui, um tal de Chico. Nós estamos indo no Chico. Também. Aí foram juntos até o Chico, ela conversou com o Chico a instruiu que ela deveria traduzir para o inglês o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o primeiro Evangelho segundo o Espiritismo para o inglês foi traduzido por Janet Duncan. O que aconteceu de interessante lá é que Janet Duncan, ela é conhecida no mundo todo e sempre foi com esse nome, Janet Duncan. Janet Duncan. E aí o Chico perguntou para ela, como é seu nome? Ela falou, Janet Duncan. Aquele jeito, né? Como é seu nome mesmo? Janet Duncan. Aí quando ele pergunta a terceira vez, ele pergunta, mas ele pega um papel, escreve o nome dela e mostra para ela. Ela gelou, porque estava escrito Jean Anete, com 2 T's, e Duncan. Era o nome dela verdadeiro. O nome dela de batismo. Era o nome de batismo dela, vamos dizer assim. Exatamente. Aí ela gelou, ela falou assim que ficou assim, que perdeu o chão, porque ninguém no Brasil nem sabia o nome dela. É difícil para as pessoas, Jean Anete Duncan, o nome é Jane Duncan. Como ela é para nós, nem eu sabia, eu só ficou sabendo dessa história quando ela contou para a gente, né? Nem eu sabia que o nome dela era coisa. Bom, enfim, aí ela voltou para São Paulo, o Chico deu para ela o endereço do Centro Batuíra, o nome do Batuíra para ela procurar, ela foi lá, procurou, conversou com o seu Espartacus, conheceu uma porção de pessoas lá, e em dado momento, a mãe dela está bem mal, para desencarnar, ela veio para cá para cuidar da mãe, a mãe acaba desencarnando, e ela não voltou mais para o Brasil, ela tinha intenção de voltar, não voltou, porque uma coisa engatou na outra. Aí ela começou a procurar a obra de Allan Kardec aqui, não existia em lugar nenhum. Aí o livreiro da livraria falou, olha, vocês vêm tanto aqui procurar esses livros, mas tem um pessoal aqui que eu acho que é desse teu assunto aí. Aí deu o endereço, o nome de 5 pessoas, ela contatou, eram espiritualistas, e ela começou o primeiro estudo na casa dela, da doutrina espírita. Isso lá vai já nos seus 40 anos para trás. 70, né? 40, é isso aí. 40, quase 50 anos, por aí. É uma história interessante, não é? Mas veja, Tavares... Diz. Não, veja que interessante, porque aconteceu isso com a Janet, e mais ou menos aconteceu isso comigo também.
Por quê? Com você? Eu fiquei viúva e amiga da Marlene Nobre, né? E sempre falava para Marlene, ai, uma vontade de ir no Chico, uma vontade de ir no Chico, mas nunca ia, nunca ia, nunca ia. Aí a Marlene falou assim, o dia que eu for lá novamente, eu te chamo. Mas o Chico está muito doente, faz 5 anos que ele não vai para o Grupo Espírita da Prece. Aí quando é de repente, lá no final de novembro, Marlene me liga, Elza, eu vou levar um troféu para o Chico, né? Acho que é troféu imprensa, que ele recebeu, vamos levar para o Chico. Vem para cá, nós vamos juntas. Peguei o avião no dia seguinte, fui para casa da Marlene, de lá fomos de carro para o Chico, né? Daí ela falou, a gente não vai ver o Chico, mas você vai conhecer o Pássaro Preto, vai conhecer o Lugar da Sopa, o Abacateiro, enfim. O abacateiro. É. Aí fomos para lá, mas aí, depois de todas as visitações, a gente foi à tardinha para o Grupo Espírita da Prece. Esse fato eu já contei para um monte de gente. Eu não sei se o Alê conhece, o Alê de Paula está aqui também. Um abraço para você, Alê. Com a gente. Um abraço para todos. Aí ela foi uma notícia no ar, assim, meio que. Sabe aquele negócio que vai de sussurro? O Chico vem hoje. O Chico vem hoje. Ficou aquilo no ar. Não deu 40 minutos, o que tinha de carro na frente daquele local, o ônibus e tal, eu acho que era normal chegar o ônibus, mas eu não sei, a quantidade foi muito grande. O Chico chega, eram quase 7 horas da noite, carregadinho, passou por nós, levou a Marlene lá para dentro com ele, né? E nós ficamos lá fora, eu, a Nora, a desembargadora, a Nora da doutora Marlene, e o filho da doutora Marlene, ficamos lá fora, Marcelo. E daí, quando terminou, aquela vontade de ver o Chico, e aquela fila enorme de gente, falei, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir? E eu dei a minha máquina fotográfica para uma pessoa que estava atrás de mim, pedi, fotografa, por favor, quando eu estiver com o Chico. E eu cheguei perto do Chico. Ele pegou a minha mão. As pessoas tinham que chegar no Chico e passar. Não podia parar, né? Aí o Chico pegou a minha mão, me beijou na mão, eu beijei a mão dele. E ele falou, dá um abraço na minha amiga Janet Duncan, da Inglaterra. Olha, aquilo para mim foi algo assim, você acredita, Tavares? Lógico. Em 2 meses eu estava aqui na Inglaterra, morando. Em janeiro eu já estava aqui. Em abril realizamos a primeira reunião da Coordenadoria Europa, Departamento Europeu do SEI. Tudo estava escrito nas estrelas. Nada é por acaso, minha amiga, tudo tem. Deus, já dizia um grande cientista, Deus não joga dados, né? Tá tudo certinho. A única coisa que pode prejudicar somos nós mesmos, mas o restante já está tudo bem planejado, bem direcionado. Eu queria que você falasse sobre desculpa assim, a preferência por mulheres, a Ana lá no início, mas tem também a Rosemary Isabel Brum, eu estou falando certo, Brum, é esse mesmo? Brown. Que ela toca, Brown. Qual era o tipo de mediunidade dela, fantástico e maravilhoso, que pouca gente aqui conhece no Brasil, uma médium de sublime e bela mediunidade, não é isso, querida? Sim, ela recebia as músicas psicografadas. Veja bem, tem o médium pintor e tem a médium da música. Obras maravilhosas que você, para os entendidos, né, os pesquisadores de Brahms, de Schubert, de Mozart, de Beethoven, identificava como obras originais deles, desencarnados, né, os compositores do além, compositores desencarnados. Ela desencarnou no ano 2000, eu não a conheci. Quando eu entrei em contato, que eu gostaria de visitá-la, a família não permitiu, porque ela já estava bem, não estava recebendo ninguém. Então, eu não tive essa oportunidade, né? Talvez se tivesse nos anos antes que eu vim para cá, teria dado, mas acabei não vendo isso. Mas sim, ela foi um fenômeno e continua sendo, porque as pessoas continuam estudando isso, né? Como que essa capacidade de um músico no além ditar uma partitura para uma pessoa. Então, ela tem livros sobre ela. Então, a Inglaterra é muito rica nisso. Tem muitas coisas maravilhosas aqui, como teve nos Estados Unidos, né? Vários médiuns também muito interessantes, que a gente gosta muito da literatura de lá também. Aqui nós tivemos um médium
também muito interessante, um médium de cura, que é o Harry Edwards. Bom. Maravilhoso. Uma pessoa humilde. Tem um santuário aqui onde as pessoas continuam aplicando o healing, né? Espiritualista. Mas chega uma hora que você está fazendo bem, não pode ter um rótulo. Você está fazendo bem, você está seguindo o que Jesus ensina, né? Fazer aos outros que fizer, que os outros te façam. E ele fazia curas realmente com atendimentos maravilhosos. Mas aí a gente fica, a tua fé te salvou. As pessoas que iam lá, trabalhavam com ele formava muitas pessoas, né? E atendia. A gente visitou lá. É muito interessante o local, né? Sim. Então, assim, conforme a gente está falando da Rosemary Brown, o Harry Edwards, são destaques humildes, simples, dentro de um trabalho do fenômeno espírita, ou do espírito, não é? Aqui no espírita não quer dizer sexual do espiritismo, e que deveriam ser melhor estudados, melhor trazidos para a academia. E nós temos a Society for Psychical Research, que é a Sociedade de Pesquisas Psíquicas, né, aqui de Londres. Lá eu fui membro de lá, parei agora em janeiro e não entrei mais depois do lockdown, né? Venceu, eu não renovei. Mas as conferências lá são maravilhosas. As pessoas não são espíritas, mas o que eles trazem de informação está dentro da ciência espírita. Hubert Sheldrake, que eu conheci num desses trabalhos, né? Que fala dos campos mórficos, né? Campos morfológicos, né? E ele prova por A mais B. Então, é a nossa consciência da reencarnação, tida nesses estudos, né? Através desses cientistas, né? Que é o outro que eu tive lá também, interessante, que eu podia te falar agora, que eu não lembro de cabeça aqui. Deixa eu ver se tem ele aqui. Mas, Elsa, deixa eu te falar uma coisa aqui, porque aqui no Nordeste a gente tem um ditado chamado devagar que o santo é de barro. Só voltando um pouquinho para Rosemary, você está me dizendo que ela fazia partitura de Beethoven, de Chopin, de Mozart. E quem entende, quem estuda esses compositores, quando analisava aquilo, dizia, isso aqui é Beethoven, isso aqui é Mozart, é isso que essa moça, nossa querida Rosemary, fazia? A similaridade das notas, que para quem entende música... Quem entende música sabe das claves, né? Clave de sol, eu não sei te dizer muito bem assim, porque eu não sou musicista, mas conforme eu li algo dela, aqui dentro de um jornal espiritualista, sobre as partituras não se diferenciavam daquelas realizadas pelos compositores, enquanto encarnados. Sim. Então, assim, como a gente tem a pintura, vamos dizer, a pintura de Renoir, ela é tão similar ao Renoir original, que chega uma hora que você não sabe qual que é um, qual que é o outro. Diferenciar. Logicamente, a gente, com nossos olhos, né, que a gente não é um leigo, né, mas, logicamente, os bem entendidos mesmo, eles vão saber, mas eles atestam, muitas vezes, que aquilo ali é uma cópia, é uma pintura idêntica ou tal qual pelo espírito tal. E a gente deveria ter mais isso dentro dessas pesquisas espíritas, sabe? Para aceitação da própria academia, trabalhar mais com a academia, com os literatos, né? Porque o que são as nossas obras? Quando Chico Xavier escreveu o Parnaso do Além-Túmulo, não foi feito uma comparação pela Academia Brasileira de Letras? Não é? Era isso que eu ia lhe falar. É o controle universal dos espíritos, com Chico Xavier, em Parnaso, com os poetas, e com a Rosemary, com a música. Quando você vai ver, é a mesma coisa. É o que Kardec botou lá, controle universal do ensino dos espíritos. Eles estão aí a toda hora e a todo instante. A gente que não quer ver e não quer pesquisar mais, né, querida? Não quer dizer que os espíritos músicos sejam espíritas. Então, lógico. O espírito está para onde quer. O médium é médium 24 horas. Ele não é médium só de espíritos elevados ou disso ou daquilo, ou espíritos espíritas, não é? É médium, é uma ferramenta que é usada em todos os locais, seja no ferro, seja no barro, seja onde for, a ferramenta é útil em todas as partes. Assim somos nós os médios. Nós somos ferramentas a serviço da humanidade e da espiritualidade.
Então, a gente temos que nos pôr ao serviço. E aqueles que vão lá fazer a pesquisa, escrever os detalhes, fazer as experimentações, que muitas vezes não consegue fazer a mesma experimentação na parte espiritual do mesmo jeito, porque no momento você recebe um espírito X, no outro um espírito Y. Um tem um comportamento, outro tem outro comportamento. É como você educar filhos, né? Você tem 4, 5 filhos e cada um tem diferente do outro, não é um robozinho, né? Uma cópia do outro, né? Então, essa é por conta das experimentações, mas os fatos provam aquilo que está sendo feito de pesquisas, e a importância dessa repetição de fatos, ou de curas, Eu trabalhei voluntariamente na reunião de desobsessão, que hoje não se realiza mais, eu não sei, alguma lei no Brasil deve ter mudado, dentro do Hospital de Psiquiatria Espírita Bom Retiro, no Paraná. Eu trabalhei pouco tempo lá, né? Depois eles mudaram esse negócio. Mas eram psicólogos, psiquiatras, serviço social, pessoas como eu, né? Da área da arte e tal, na reunião de trabalhos de desobsessão. O que eu aprendi em 6 meses participando dessa reunião de desobsessão, antes de vir para a Inglaterra, eu tenho certeza que eu não aprenderia em 30 anos somente dentro da casa espírita. Porque é um trabalho, lá era um trabalho de pesquisa, porque estava ajudando os pacientes a conhecer os obsessores, né? De psiquiatria espírita, né? Depois parece que isso foi terceirizado não. Ele está dentro de casas espíritas diferenciadas, ligadas ao trabalho. Eu não sei se estou falando uma coisa correta, mais ou menos isso. Mas o trabalho dos dois, os intercâmbios não pode parar, não é? Nunca parou, não deveria parar também. Nunca, né? A nossa casa que eu falei que trabalha todos os dias, de manhã, à tarde e à noite, de domingo a domingo, a gente não para, com a terapia de ajuda fraternal aos irmãos, a desobsessão e a medicina da alma. Aqui, a casa que recebe 12 mil pessoas por mês, lógico, parou agora por causa da pandemia, mas a gente está voltando, já voltamos com toda aquela precaução. Minha amiga, nós estamos nos aproximando basicamente do final, ainda temos aqui 2 perguntas, e eu queria fazer uma pergunta que chegou aqui de Hugo Abreu, de Afogados, no Recife, para a gente sintetizar aí. Como está o movimento espírita na Inglaterra? Quantas casas, congressos, meios de divulgação, a arte espírita? O que é que nós temos hoje aí? São quantas casas hoje funcionando no Reino Unido, de uma forma geral, minha querida Elsa? 39. Parabéns! Que felicidade! 39 casas é uma beleza. Beleza, beleza, beleza. Fizemos uma entrevista com um menino da Irlanda, muito boa, fantástica. E congressos, a arte espírita, porque aqui no Brasil, nos últimos 10 anos, Elza, deu um boom na arte espírita, na música, no teatro. Também houve esse aconchego aí também no Reino Unido em relação ao teatro espírita, à música espírita, à dança espírita, as comunicações, a rádio, web rádio, TV. Como é que está todo esse movimento aí no Reino Unido de uma forma geral, minha amiga? Então, você põe a pergunta de novo ali para mim, que eu quero ver, responder na sequência. Mas arte espírita, nós fizemos aqui, teve o grupo de teatro, né, da nossa Federativa Britânica, e esse grupo, ele ensaiou, preparou, organizou a peça há 2000 anos. Uma peça linda, foram feitas 3 apresentações, um vestuário, tudo muito lindo, assim, fiel ao livro, e fez um sucesso muito grande, tanto que tivemos pessoas vindo do Brasil, vindo da Europa, especialmente para assistir a peça de teatro. Foi maravilhoso, certo? Tivemos a outra peça, Pluft, o Fantasminha, também que é uma peça mais para jovens, crianças, que foi excelente também, com uma audiência muito boa, né? Bem ensaiado, bem trabalhado. E isso foi uma coisa que marcou um período aqui, tá? Na questão do teatro. Que fizemos outras peças de teatro, duas peças diferentes sobre Allan Kardec, né? Allan Kardec, Amélie, todo aquele momento, né, da Kardec escrevendo o livro dos espíritos. Foi bastante assim, da vida de Kardec, dois teatros diferenciados, com 3, 4 anos de diferença de um para outro.
Isso na parte da arte. Na parte de divulgação, nós fazemos desde 2007 os congressos de medicina e espiritualidade. Então, ele foi pilotado muitos anos pela doutora Marlene, minha amiga do coração. Continua sendo minha amiga, né? E esses congressos, para nós, foi uma abertura muito grande, porque as pessoas que vêm aos congressos, que são catedráticos ou que são acadêmicos, ou pessoas interessadas, eles não precisam e nem vêm à casa espírita e se tornam espíritas e vêm toda semana, porque esse é um modelo meio antigo até. Mas eles estudam, compram as obras, fazem as suas pesquisas, já chegaram, teve psiquiatra aqui, que se tornou amigo da gente por conta desses anos todos, né? Que acabou dando para nós, Elza, eu tenho uma paciente aqui, que já estou tratando há um certo tempo, mas eu acho que o assunto dela é mais com vocês. E passou a pessoa para a gente, mediunidade. Nunca mais essa pessoa saiu da casa espírita, porque encontrou, ela ouvia vozes, ela tinha evidência, e as vozes falavam coisas para ela, né, para se matar e coisas assim. A gente fez um trabalho bem gostoso com ela, de amizade, fraternidade. Nós fizemos uma feira de livros aqui no centro de Londres por um ano, carregando meu carro cheio de livros e montando todos os domingos, né? Às 9 da manhã e tirando às 5 da tarde. Então, essas pessoas me ajudavam, entendeu? Ocupavam a mente com um trabalho útil. Aí, tá mexendo com livro, você tá lendo. Então, e hoje é espírita e trabalhadora. Então, para você ver como é importante o trabalho da mediunidade aproximando-se dos hospitais ou clínicas psiquiátricas, como o Dr. Sérgio Felipe faz, né? Quanta coisa boa pode acontecer daí. Então, os meios de divulgação. Nós temos uma bookshop, imprimimos obras, traduzimos obras aqui, trabalhamos muito com o Guy Lyon Playfair, ele traduziu obras do Dr. Hernani Guimarães Andrade, esteve no Brasil também, o Guy Playfair, e conheceu Chico de perto, achou um fenômeno, e nós preparamos, na realidade, trabalhei com ele 3 meses, ia na casa dele, publicamos esse livro aqui, ó, do Chico Xavier, o médium... a pergunta, por favor, pronto, fica melhor, pode botar, aí bota. Sim, Chico Xavier, o médium do século, tá? Essa obra aqui é uma biografia da Chico Xavier. É um livro pequeno, espetacular. É a primeira biografia de Chico Xavier em inglês. Nós publicamos aqui. Eu tive a alegria de trabalhar com o Guy nesse livro, né? E nós temos outras obras. Essa obra aqui, The Shadows Lifted from Death, é o nosso lar britânico, recebido na mesma época do nosso Chico. lar do Brasil, do Chico. E eu descobri recentemente que na Itália receberam também um médium italiano, recebeu um livro lá sobre a colônia italiana, de espírito italiano, e mais recente ainda, com o pesquisador Charles Kempf, me falou que na Suíça também tem um livro recebido na época francês, do nosso lar. O presidente da Federação da França, né? O Charles, sim, né? O Charles Kempf, Agora, me diga uma coisa, tanto aí na Inglaterra como na Itália, foram mais ou menos na mesma época, assim, tipo anos 40, o nosso lar? Sim, a mesma época. Esse daqui é a mesma época. Olha o controle universal de novo dos espíritos aí, dona Elza. É uma coisa para nós, assim, é bastante importante isso, né? Deixa eu ver a data daqui. Foi na mesma época do nosso lar no Brasil. Esse livro aqui, deixa eu pegar a data dele aqui. 1964. Lindo. Não, 64 foi a desencarnação do médium. Mas mais programa de rádio, programa de TV, vocês têm alguma coisa ou não? Nós somos muito pequeninos aqui, Tavares. Nós somos pequeninos, nós alugamos os espaços por hora, muita dificuldade da manutenção, a gente não tem condição de ficar expandindo. Pode ser que alguém se interesse e faça, mas fazer uma rádio na língua inglesa, porque não adianta fazer rádio em português, que já está cheio no Brasil, não tem necessidade. Teria que ser na língua inglesa. Na língua inglesa, nós temos a Kardec Radio, que é com a doutora Vanessa Anceloni, que é excelente, as entrevistas
que ela faz entrevistas em excelentes programas, então a gente utiliza muito da Kardec Radio, até para transmitir muitas vezes os eventos que a gente faz, não é, online aqui, como fizemos 10 de setembro, né, o Dia da Prevenção do Suicídio, totalmente em inglês, tivemos 6 conferencistas o dia todo. Então, o trabalho a gente faz, mas lembre, a gente aqui somos formiguinhas, nós estamos trabalhando numa terra ou num continente onde a cruz trouxe muita escravidão, muita dor. Essa consciência coletiva ainda existe. Entanto que no solo brasileiro, isento de guerras, não é? Aqui, olha uma guerra atrás da outra, isento de guerras, a palavra missão é maravilhosa lá, a palavra jesuítica, né, que lá teve nosso Manuel da Nóbrega, Padre José de Anchieta, trouxeram já de há muitos anos a cruz em nome do amor. Então, a expansão do movimento espírita no Brasil, depois da derrocada da França, né, vamos dizer assim, por conta das 2 grandes guerras, né, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, no Brasil, há esse florescimento, porque o coração do brasileiro é um coração amoroso, é um coração que acolhe. Então, acolhe e expande, é isso que é bonito. E quem diz que nós, nascendo no Brasil, não fomos aqueles que atiramos a pedra na cruz e que hoje viemos aqui para trabalhar para tentar restaurar, não vou dizer a cruz, mas tentar restaurar um pouquinho da espiritualidade nos corações. Mas tem muita gente boa aqui também. Mas são grandes formigas, não se preocupe não. Mas só uma pergunta para finalizar. Quando eu entrevistei há alguns meses atrás, melhor dizendo, a Vanessa, e eu descobri, e ela ficou muito feliz, porque todas as minhas filhas têm sobrenome de Vanessa. São 4 meninas, todas elas com Vanessa. Né? E ela ficou muito feliz, porque eu digo, você é a minha quinta Vanessa. Ela me falou algo interessante nos Estados Unidos, de você fazer o espiritismo na língua nativa. Aí na Inglaterra, essas são 39 casas espíritas. A maioria dessas casas, ou todas as casas, elas têm essa preocupação de fazer a reunião em inglês, ou está em português, está em inglês? Como é que está isso aí, para a gente fechar aqui o nosso bate-papo da noite de hoje, o nosso programa de estudo? Não, a grande maioria faz em português. Nós somos 39 casas no total, casas que eu digo casas pequeninas, grupos pequenos, não é? Grupos familiares, incluindo todo mundo, onde recebe um endereço que alguém possa se acolher, né? Nós temos um total de 17 que fazem em inglês, sendo que 17 casas fazem em inglês. Eu trabalho com 2 casas espíritas, as 2 são em inglês. Da Janet é em inglês. E tem grupo como Solidarity, que tem, a Casa Espírita, ela tem no mesmo dia um grupo numa sala que estuda inglês e na outra sala que estuda português. Então, isso acontece. E tem casos que fazem em 2 dias da semana em inglês, como o William Crookes, que é uma casa que é a única casa no Reino Unido que tem a sua propriedade financiada, né? Está pagando financiamento para ter o predinho, reformou tal, é uma casa. Mas tem em português e inglês também. Tem o Fabrício, que faz inglês e português também, embora... Bom, tem uma lista grande, está no website da BAS, e lá diz a língua que você deseja. Então, é fácil de... Ou então no kardec.org.uk, que é um website também, que o Adam Osborne, que é um dirigente espírita aqui, de 2 casas espíritas, então eles criaram esse site para facilitar para todo mundo agora nessa pandemia, no lockdown, as casas, os dias das semanas e que língua que está fazendo o trabalho online com os links. Para quem desejar, se você puder digitar aí, eu acho que fica difícil, né? É Kardec, palavra Kardec, todo mundo sabe, ponto. Deixa eu só, um momentinho. É Kardec. .org, O-R-G. .org. .u e o K, K de quilo. E o quê? Reino Unido, não é isso? Não, só isso daí, org.uk. Kardec.org.uk. Então, entrando nesse site, você tem as casas que estão funcionando hoje, né? Porque algumas fecharam e estão fazendo a coisa mais interna, não é todo mundo que está online, não é? Sim. Então, às vezes o grupo fica só entre eles mesmo. Mas esse que eu falei para você, o link, você vai obter todas essas coisas. E nesse próprio link,
Pois não. Tem uma informação do evento que vamos ter no sábado e no domingo agora. No sábado, Porque totalmente em inglês, e no domingo em você português. vai, você vai ter um evento grande, não é isso? Que parece que é o dia todo. É esse evento que você está falando, que vai ser agora, Sim. né? Que é dia 7. Você Uhum. poderia, por gentileza, falar um pouquinho sobre esse evento? E como é que aqui a gente do Brasil pode acompanhar? Ele vai ser todo em inglês ou vai ter alguma parte em inglês e em português? Por favor. Então, esse evento é o segundo ano que ele se realiza, ele chama-se Spiritism X 2020. É o tipo TED, sabe aquele TED do YouTube, que são Certo. pequenas palestras e de intenso resultado, intensa informação. Então, vai ser no dia 7, que é o sábado, somente em inglês, e o domingo em português. Quem desejar Certo. conhecer os palestrantes, os conferencistas, pode entrar nesse site que você colocou aí, kardec.org.uk, tem todas as informações e vocês podem, tem um link para fazer a inscrição. Se inscrevendo depois, você vai ter toda a informação e vai poder ver pelo YouTube e pelo Facebook, tá? Então, tem os links que você vai obter. Me diga uma coisa, amiga. Nós temos a rádio. No domingo você permite que eu possa fazer a transmissão, porque eu linkar no YouTube, não digo no site, porque é em inglês, tá entendendo, né? Mas para entender, se você quiser, a gente pode fazer essa parceria, só vai depender Não, aí de você ver não um sou eu a congresso. organizadora, Tavares. Não é um Não? grupo espírita que está organizando e Sim. eles já estão já divulgando pela RAI, Rede Amigo Espírita, aí no Brasil, Do Zé Aparecido, né? pela Kardec Radio, pela Federação Espírita, pela Federação Espírita Irlandesa, Hum. pelos dois links do próprio grupo, tá? Que é Bista e Maidenhead, e pelo Facebook da BAS. Eles estão colocando, então eu não posso lhe dizer agora, tem que entrar Não, e tudo ver os bem. links. Certo, Eu vou lógico, entrar lógico, nesse. sem problema. É. Nesse mérito. Aí, Maravilha. se Minha você amiga, quiser se então. comunicar com eles, é através desse link. Não, eu falo, não se preocupe não, que eu vou mandar, se eles permitirem, a gente faz é só fazer aqui via rádio a transmissão sem problema nenhum, pra gente é um prazer, né? Qualquer coisa que a gente possa divulgar o espiritismo em qualquer parte do mundo, a gente está disposto a fazer agora, não é para amanhã não. Minha amiga, muito obrigado, eu quero agradecer de coração, a sua presença foi maravilhosa, de tudo eu gostei muito, desde aquela palestra que você fez com o nosso irmão Cosme Deolino, que eu sou lhe acompanhando. Você me deu um presente antes que foi seu menino, Daniel, que é apaixonado, realmente é uma pessoa muito iluminada. Gostei demais dele, é uma coisa sincera do fundo do meu coração. E muito obrigado mesmo por tudo isso. E principalmente porque você me disse desses dois livros, ingleses e italiano, que quase na mesma época do nosso lar chegou. Isso aí é um conhecimento maravilhoso que só você poderia trazer para nós. Nós vamos pedir licença a você vai fazer a prece de encerramento, por gentileza. Nós vamos fazer a divulgação aqui da nossa web rádio, da programação, e a gente já volta para que você possa fazer. Deixa eu só botar aí, por favor. Não, eu só quero mostrar, para quem tiver Ah, interesse, hum, eu escrevo livros para crianças, estão todas gratuitas na internet, ou então eu dou para instituições, ONGs, né, instituições de países, para poderem utilizar e divulgar e fazer o que desejarem, não é? Não recebo um centavo com isso. Mas meu website é muito simples, muito humilde, mas são 27 livros traduzidos em vários idiomas para ajudar as crianças do mundo todo e os pais e as mães que desejarem, elsarossi.com, Elsa com S. Só isso. esse daqui, não é isso? Que está aí no É, seu nome? sim. Pronto. Então, quem quiser, é só aí www.elsarossi.com e aí você vai ter acesso. São quantos livros? 20 e... Me 27, falou? tá? Tem 27. mais dois para sair. Tem manuais, tem músicas, tem videobooks, tem um monte de coisa para criança. Isso é bom, porque ajudar a família é a melhor coisa do mundo, porque se você conseguir trabalhar a base da família, o mundo pode ser modificado mais rápido do que a gente pensa. Então, Exato. parabéns por esse trabalho
com a criança e com a família. É muito belo. Então, nós vamos agora fazer a divulgação da nossa web rádio Estação da Luz. A sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E nós temos na web rádio Estação da Luz os nossos programas matutinos. Na segunda e na sexta-feira, nós temos o programa Espírita nos Domínios da Mediunidade com o nosso irmão Amadeu Ferreira e Renato Bezerra e toda a sua equipe que trabalha de segunda e sexta-feira com o programa Nos Domínios da Mediunidade. Na terça-feira, direto de São Paulo, nós temos o nosso irmão Delcio Soares e Marília Soares e equipe que fazem um programa Construindo Pontes para a Eternidade. Na terça-feira é o estudo do Evangelho, na quinta-feira o estudo como vai ocorrer amanhã, melhor dizendo, o estudo do livro dos Espíritos. Na quarta-feira, como hoje ocorreu, nós temos o programa Espírita Filosofia, Ciência e Moral com o nosso irmão Alexandre Santos e equipe, e eles estão estudando o Código Penal da Vida Futura, está lá no livro O Céu e o Inferno. Temos também a nossa irmã Marlene Venâncio, lá do Paraná, e ela tem esse site aí muito interessante, muito bom, e ela tem diversas conversas sobre escolas do pai, psicologia do amor, entendendo a depressão e suicídio. Então, a gente sempre divulga aqui a nossa querida Marlene Venâncio. Tivemos ontem também a estreia do programa Espírita Salve-se Assim, Maria de Magdala, com o nosso irmão Henrique de França, da Comunidade Espírita de Brasília, toda terça-feira a partir das 19 horas. Ele que trabalha justamente as drogas com as chamados moradores de rua, tanto a nível material como a nível espiritual. Um trabalho muito bonito que ele faz, essa ONG Salve-se Assim. E no próximo dia 10, vai estrear aqui na nossa web rádio Estação da Luz o programa Espírita Herculano e o Homem do Mundo, com a querida irmã e amiga professora Heloísa Pires, que será ancorada pelos nossos irmãos Alberto Magno e Wagner Tadeu. Toda terça-feira, a partir das 20 horas, estreia o programa Espírita Herculano e o Homem no Mundo. Inclusive, esse programa ele vai estar também sendo vinculado com a Rádio Rio de Janeiro, que vai fazer a transmissão direto aqui da Web Rádio Estação da Luz, do programa com a querida professora Heloísa Pires. Hoje, a partir daqui a pouquinho, às 20h20, vai estrear toda quarta-feira aqui na nossa Web Rádio, o Culto do Evangelho no Lar, com toda a equipe que faz a Web Rádio Estação da Luz aqui de Natal. Nós tivemos a presença da nossa irmã Elsa Rossi, muito esperada, e valeu cada segundo da espera. Eu digo que essa galega, mais a Vanessa, mais a Jussara, se a gente tivesse mais umas 3 dessa, o movimento dava um salto bem grande, viu, minha amiga? Olhe, vocês são fantásticas, lindas e maravilhosas. Graças a Deus eu consegui conversar com todas vocês. É para mim uma grande realização ter conversado com você, com a Vanessa e com a Jussara. Somente se tivesse mais 1 ou 2 mentes dessas no planeta, a gente conseguiria muita coisa. Muito obrigado a vocês de coração mesmo, a Vanessa, a Jussara e a você. Aí, pronto, são aqueles personagens, né, que a nossa querida Elsa falou, o William Crookes, a Florence, o espírito da Kate King, enfim, tudo aquilo que aqui a nossa Marilane, né? Mary Brown. Mary Brown tocava, né? Perfeito. E aqui a Janete, né? Que teve o susto com o Chico Xavier, que até você também veio para cá, né? Muito bem. Nós teremos na quinta-feira é livre, nós estamos com o tema livre. Na sexta-feira nós teremos o programa Espírita com o nosso irmão José Soares, aqui da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, chamado Perguntas que o Espiritismo Responde. E no sábado nós iremos para o Centro Espírita Luz e Verdade, lá de São João de Meriti, no Rio de Janeiro, falar com a nossa irmã Luciana Fischer, que vai falar sobre o Espiritismo e o movimento espírita, justamente ali na região de São João do Meriti. E fechando a semana, os nossos queridos irmãos Cosme de Olindo e Silvia de Almeida, lá da Congregação Espírita Francisco de Paula, eles fazem um programa Espírita Atualidade do Pensamento Espírita, que vai ser trazido à baila nesse próximo domingo, dia 8, os suicídios, causas e consequências. Então, essa é a nossa programação da Web Rádio Estação da Luz para essa semana. E nós queremos aqui voltar e agradecer penhoradamente a nossa irmã Elsa, pedindo a ela que seja, por gentileza, a portadora
da nossa rogativa em forma de prece, em forma de bálsamo, como agradecimento por tudo que nós recebemos de ensinamento nesta noite, minha amiga. Muito obrigado. Então, novamente, irmãos queridos e irmãs queridas, que alegria termos quase a certeza do dever cumprido, procurando fazer o nosso melhor, aquilo que está em nossos corações, diante do Pai. Jesus, Mestre amado, psicólogo e médico de nossas almas. Após este momento radiante, Senhor, nesse diálogo fraterno, de coração para coração, queremos te agradecer. Toda essa oportunidade do trabalho, da vida, o nosso corpo perfeito, seja ele como for, uma dádiva divina, nesta encarnação. Queremos agradecer pelos olhos, pelos braços, pelas pernas, por poder caminhar, ir e vir, sentir, abraçar, chorar, pensar, decidir, os nossos sentidos perfeitos. Que alegria, Senhor, porque tantos lutam com tanta dificuldade, mutilados, escorraçados, cegos, merecem o nosso carinho, o nosso amor, para oferecer o que tivermos de melhor em nossos corações através da prece, da energia radiante do pensamento, chegando a todos os lares, pais com filhos, com tantos problemas, a educação, filhos que deixam, através do suicídio, famílias chorosas sem entender, filhos que os pais partem e ficam solitários, sem entender o processo de que a morte não existe. Há tanta dor no mundo, Senhor, e nós só temos a agradecer por já te conhecermos, Jesus, já te termos em nossos corações e podemos ter essa capacidade de abrandar dores, auxiliar no refrigério, mesmo que pequenino, a diminuir a dor do próximo, a levar o consolo, o acolhimento de alma para a alma. Abençoa-nos, divino amigo, abençoa o nosso planeta, lindo, maravilhoso, que nos acolhe nesta encarnação, a caminho de uma elevação espiritual. Abençoa todas as casas espíritas do mundo, as pequeninas, os nossos irmãos espíritas do Quênia, da Uganda, da África do Sul, de Angola, do Congo, que não se sintam isolados e estão inseridos no contexto maior do carinho espiritual. Abençoa todos os continentes, as casas espíritas, que fazem todo o esforço para servir, estudar, ampliar, levar a tua mensagem, Senhor, como lemos a missão dos espíritas. Abençoe assim a todos os nossos irmãos das outras religiões, de todas as religiões, e que possam ter nos ensinos da filosofia espírita o esclarecimento às suas dores, aos seus problemas, ampliando assim o canal do entendimento. Agradecemos, Senhor, as nossas famílias, aqueles que já estão do outro lado da vida, no plano espiritual, aqueles ainda encarnados que amamos tanto, que eles possam receber dos nossos corações uma dádiva de luz e gratidão. E neste momento eu peço a todos aqueles que fazem aniversário hoje, é uma festa de amor, poder contar um ano mais de trabalho nessa existência. Assim abençoe a minha filha Giovana, que faz aniversário hoje, e todas as demais e demais que fazem aniversário, que se sintam abraçados, acolhidos em nossos corações. Agradecendo à Web Rádio Estação Luz pelo convite, por essa oportunidade de levar a mensagem diariamente, 24 horas por dia, a todos os corações. Ser conosco, divino amigo, um tanto mais. Despede-nos, divino amigo, em sua paz. Que assim seja, Senhor Jesus. Gratidão.
E graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Parabéns para você. Para você. Como é o nome dela? Giovana. Giovana, parabéns, Giovana. Giovana muita Rocha. felicidade. Muito Muita obrigada. felicidade para você, Giovana. Muita felicidade para você, minha amiga. Muito obrigado. Nós estamos encerrando aqui com muita alegria no coração o nosso estudo da noite de hoje com a nossa irmã Elsa. Muito obrigado. Voltamos com a nossa programação normal. Daqui a pouco a gente volta com o culto do Evangelho no Lar. É um minutinho, a gente vai ali e volta já. Muito obrigado, minha irmã. Um beijo no coração e um beijo na Giovana. Felicidades. Obrigado. Amém. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau.